Buenas, moçada! Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o nosso canal Genética Crioula. Então, dando sequência, né, no vídeo da semana passada, a gente vai estar fazendo, então, para quem não viu o vídeo da semana passada, da terça-feira da semana passada, a gente tá fazendo uma sequência de vídeos aí explicando o standard racial. Então, o primeiro vídeo a gente explicou sobre a cabeça do cavalo crioulo, né, perante o standard racial, né, conforme está descrito lá no standard da raça. Então hoje a gente vai estar explicando o pescoço, a frente do cavalo crioulo, então, né, conforme está escrito no standard racial. Tá vendo, moçada? Antes do vídeo, né, como é de costume aqui, vou mandar um quebra-costela hoje para um grande amigo meu, amigo pessoal, faz tempo que eu não vejo, né, o Daniel Pitol. Ele é caminhoneiro, então quero aproveitar já essa profissão tão importante, né, para o nosso Brasil aí, acho que para o mundo todo, né, são profissionais aí que fazem com que o país gire, né, tchê, que leva produtos, traz produto, enfim. Então, uma profissão muito importante aqui para o nosso Brasil, né, para o mundo todo, acredito. Então, quero mandar um forte abraço, um forte quebra-costela para todos os caminhoneiros aí do Brasil, né, que sigam aí, sejam iluminados aí por Deus, né, que sigam levantando poeira aí com seus caminhão, mas sempre, né, na companhia de Deus. Tá bom, gurizada? Então, forte quebra-costela. Daniel, forte quebra-costela para ti, meu amigo, né, fica com Deus e aparece aí, Daniel, caminhoneiro aqui da cidade Esteio também, grande amigo meu aí. Tá bom, gurizada? Então, antes do vídeo também, moçada, eu quero convidá-los aí, quem quer participar, quem gostaria de ter uma cobertura de um filho do AS Malco Sedutor TE na 8ª rima da Cabeça Santa Fé, então é muito fácil, moçada. Para quem não viu, né, o vídeo da sexta-feira passada, a gente fez um vídeo falando sobre o esteio de Quaraci TE, que é um filho do Sedutor na 8ª rima, e o nosso inscrito, né, grande parceiro nosso, grande amigo nosso, o Rafael Franceschi, disponibilizou então uma cobertura, né, do esteio para quem quiser concorrer. Então, para quem quiser concorrer a essa cobertura, é só tu ir lá no vídeo do esteio de Quaraci TE, deixar um comentário, comenta lá no vídeo que automaticamente tu já vai estar concorrendo a essa cobertura. Então, moçada, não tem o que falar, né? Uma genética mais que comprovada. E então, corre lá, deixa um comentário que já vai estar concorrendo a essa cobertura. E mais uma coisa, moçada, a nossa loja Genética Crioula também já está disponível aí, então entrem na nossa loja, vai ficar o link aqui na descrição, o primeiro link na descrição desse vídeo. Entrem na nossa loja, fiquem à vontade, tem diversos produtos aí, tanto para a lida campeira, né, quanto também para qualquer outra atividade do dia a dia aí. Então, entrem na nossa loja, confiram aí, né, e fiquem à vontade aí, tá bom, moçada? Então vamos assistir esse vídeo, né? A gente vai estar explicando então hoje sobre o pescoço, sobre a frente do cavalo crioulo. Então, moçada, primeiramente, então, eu vou ler exatamente o que está escrito lá no standard da raça, tá? No site da ABCC. Então, para quem não conhece, entrem no site da ABCC e vocês vão procurar aí o standard da raça, né? As características do cavalo crioulo, que vocês vão se deparar então com o standard racial. Então, como eu falei, semana passada a gente falou da cabeça e essa semana agora, hoje, né, no caso, a gente vai estar falando então do pescoço do cavalo. Então o que está escrito lá? Exatamente como está escrito lá. Correta distribuição muscular, convexo do bórdon superior e retilíneo no bórdon inferior. Apoiado sobre o peito, caracterizando então a frente leve. Tá, moçada? Então vamos lá. Vou começar por partes aqui. O que seria o bórdon superior? Tá? Então a parte de cima do pescoço, né? Essa parte de cima do pescoço é chamada de bórdon superior. Tá? Vão se acostumando com esse nome, que é um nome mais técnico, né? A parte é um nome que se fala bastante, aí os jurados, os técnicos, enfim, vocês vão ver eles falar, pode se falar na parte de cima do pescoço, mas vão se acostumando com esse nome de bórdon superior, tá?
que é exatamente isso que eu falei, a parte de cima do pescoço. Ele vai então, ele parte, né, das cruzes, né, ou seja, da cernilha do cavalo, ou cruzes do cavalo, as cruzes do cavalo, ela sai dali, né, e vai até a nuca do cavalo, tá? Então essa linha toda, lá da cernilha, das cruzes do cavalo até a nuca, se chama bordon superior, tá, moçada? E esse bordon superior, ele, né, tá descrito lá no standard da raça que ele tem que ser convexo, tá? E o que seria o convexo? Então, convexo seria, no caso, né, levemente curvado para cima ou bolhado para cima, como vocês queiram chamar, tá? Mas ele tem que ser levemente. Lembrando, né, moçada, sempre na raça crioula a gente elimina os extremos. Levemente não é extremamente e nem reto, é levemente, né, voltado para cima. É visivelmente bolhado, né? Visivelmente tu enxerga que ele é convexo, ou seja, ele é bolhado, mas não aquela coisa gritante que salta aos olhos, né? Então é isso que é o bordon superior e é assim que a raça crioula, né, descreve lá no standard, né, no standard racial, nas características da raça crioula, como tem que ser a parte de cima do pescoço. E o bordon inferior, né, nesse caso, né, moçada, a parte de baixo, então, do pescoço, mas, né, que nem eu falei, se acostume com o nome, bordon superior é o de cima e o bordon inferior é a parte de baixo do pescoço, tá? Tá descrito, então, lá no standard da raça que ela tem que ser retilíneo, tá? E para quem viu o vídeo da semana passada, vai lembrar que a gente já falou do retilíneo quando a gente falou da cabeça do cavalo crioulo, né? Uma linha retilínea. Então, para quem não viu, né, essa primeira parte do cavalo crioulo sobre a cabeça, eu vou explicar de novo. O retilíneo, moçada, é uma linha reta, tá? Por isso que se chama retilíneo, de reto. Tá? Então a parte de baixo do pescoço, o bordon inferior, tem que ser uma linha reta, tá bueno? E essa linha, moçada, essa linha retilínea da parte de baixo do bordon inferior do pescoço, ela parte então da base do peito e vai até a garganta do cavalo, tá? Então, junto, né, dessa linha retilínea que parte lá do peito do cavalo, ela tem que ser bem implantada no peito do cavalo, né? Quando termina o peito do cavalo, começa o pescoço, isso aí tem que ser um bom encaixe, né? Que a gente fala bastante aqui quando a gente está falando aí das qualidades de um cavalo que a gente está apresentando, a gente sempre fala que às vezes, né, esse cavalo tem uma boa saída de pescoço e tal. É exatamente isso. Tem que ser uma linha, tem que ser um encaixe de pescoço muito bom no peito, tá bom? E isso, moçada, esse encaixe de pescoço, né, ele tem que ter também, ele tem que proporcionar, né, moçada, uma saída de pescoço limpa, tá? Tem que ser uma saída de pescoço limpa, aonde tu enxerga a linha do peito e já inicia o pescoço, mas de forma harmônica, de forma limpa, né? E tudo isso, na verdade, né, todas essas características forma uma frente leve, tá bom? Isso é uma frente leve. E outra coisa, moçada, também, por último, mas não menos importante, o pescoço ele tem que ser mais largo, tá? Nas cruzes do cavalo, né? O pescoço do cavalo tá aqui, ó, tá? Aqui tá o peito e aqui tá as cruzes do cavalo, ó, a cernilha do cavalo. Então esse pescoço, se fosse puxar uma linha da cernilha até o peito, ela tem que ser mais larga do que esse pescoço quando chega na cabeça, né? Quando chega na nuca e na garganta, ele tem que ser mais fino, entende? Ele não pode acompanhar, ele tem que sair meio cônico assim, ele vai afunilando. Então, essa linha das cruzes até o peito, ela tem que ser mais largo, né? A base do pescoço ali tem que ser mais larga do que quando ele chega lá na garganta e na nuca, tá, moçada? Isso caracteriza então uma frente leve. Então, moçada, agora que a gente já viu então como que tem que ser um pescoço do cavalo crioulo, né? Então, resumindo, ele tem que apresentar uma silhueta, né? Ou seja, um desenho aonde o bordon superior
tem que ter uma silhueta convexa, né? E o bordon inferior tem que ter uma silhueta retilínea, tá vendo? Então essa silhueta desse pescoço é o ideal, né, para a raça crioula. Então uma coisa, moçada, que não está descrito no standard da raça, mas, né, o pescoço do cavalo crioulo ele tem que apresentar, né, é um lance de pescoço, tá? A gente vê aí os jurados, né, falando bastante aí em exposições morfológicas, esse cavalo tem um bom lance de pescoço, ou esse cavalo falta lance de pescoço. Então, embora isso não esteja descrito, né, isso é muito presente na raça. E o que seria esse lance de pescoço? Então, lance de pescoço, moçada, nada mais é de que um pescoço alongado, tá? Um comprimento. Então, moçada, eu sempre bato nessa tecla e vou bater sempre, né? Lembrando, alongado, mas não exageradamente alongado, porque a raça crioula não tolera os extremos. Nem curto demais, nem comprido demais, né? Lembrem que a gente faz aqui, às vezes, falando, né? A gente fala do cavalo crioulo e tal, e a gente muitas vezes fala que esse cavalo é bem proporcional a ele mesmo, né? E nesse caso também entra a questão do pescoço. Claro que a gente faz aquela avaliação geral, né? Mas aqui falando de pescoço, ele tem que ter um bom tamanho, mas também não aquele exageradamente, né? Então até agora a gente viu como que tem que ser o pescoço do cavalo crioulo, e agora a gente vai ver como não deve ser o pescoço do cavalo crioulo. Então a parte de cima do pescoço ela tem que ser convexa, né? Convexo. E tá, o convexo é do centro para fora, tá? Bem como aparece então nessa imagem, tá, moçada? Tem uma imagem aí. Então tem que ser do centro para fora. Tem que fazer essa volta, né? Para fora. Não sei se vocês conseguem entender bem aí, mas eu acredito que sim. Então isso é a silhueta, né? Como representa o convexo. E a imagem da esquerda, então, seria o contrário, tá? O que a gente não quer, então, na raça crioula, que seria o côncavo, tá? E ao contrário, então, do convexo, né? O côncavo, a curvatura dele, então, é para dentro, tá? Então, é aquele pescoço, moçada, que ele tem as cruzes, né? Ou a cernilha mais destacado, e lá na nuca, essa linha também se destaca. E no centro, né? No meio do pescoço, essa linha ela é cedida, tá? Isso no bordon superior, tá, moçada? Na parte de cima do pescoço. Então agora, outro tipo de pescoço que a raça não permite. Então é o pescoço invertido, tá, moçada? E como o próprio nome já diz, né, ele é invertido, tá? Então, a parte convexa do pescoço, né, que deveria, né, estar no bordon superior, ela está no bordon inferior, né? E a linha retilínea, que era para estar no bordon inferior, está no bordon superior. Moçada, a gente está usando aqui algumas imagens, tá, para mostrar esses defeitos, né, que esses cavalos que a gente está usando, eles não sei que raça são, não sei nem se são algum cavalo de raça, não sei se eles têm alguma raça ou não, né, isso para o animal não causa problema nenhum, tá, vocês podem tá se achando que tem algum problema, não causa problema nenhum, é estética, é morfologia mesmo, né? E claro, algumas questões também de função, né? Aquela questão de mobilidade, né? Como a raça crioula, a gente sabe que é um cavalo de arreio, né? Um cavalo de função, mas para o animal isso não traz problema nenhum, tá, moçada? Só, então a gente pegou animais que apresentam esse defeito para tá mostrando aqui, mas não sei que raça são, não sei se eles têm raça, mas não são da raça crioula, tá, moçada? Então a gente não quis pegar nenhum cavalo da nossa raça para não estar aí, que nem eu falei uma vez, a gente não está aqui para apontar defeitos, né, para nenhum cavalo da raça, porque a gente tá usando um cavalo aí para mostrar os defeitos, daqui a pouco não, certamente o criador não vai gostar, né? Com razão, né? Tá usando o cavalo dele como exemplo para mostrar os defeitos, né? Então, por isso a gente pegou outros animais de outras, que nem eu disse, não sei nem se tem raça, mas outros cavalos para estar demonstrando isso.
Mas, né, isso acontece na raça crioula, vocês já devem ter visto, né, uns mais, uns menos, mas existe também na nossa raça. Então, moçada, a questão do pescoço invertido, tá? Vocês podem estar pensando, tá, mas isso aí nasce com esse pescoço invertido? Pode nascer, pode apresentar essa morfologia, né? Não é comum, né? Não é da nossa raça, né? Essa morfologia, com esse pescoço invertido. Pode sim, né? Já vim com esse pescoço de nasciência, mas também existe outras coisas que vocês devem evitar para que esse pescoço, que esse problema talvez que ele já tenha de nascença não fique mais evidente, não potencialize ainda mais, tá? Ou até mesmo pode ser que chegue a criar esse pescoço invertido por conta de alguns manejos, tá? Eu vou citar alguns aqui. Então, se vocês estiverem talvez fazendo isso em casa, já procuram não talvez melhorar, né? Enfim. E outra coisa, né, moçada? Tem animais que vão se alimentar da forma que eu vou falar aqui a vida toda e não apresentar esse tipo de pescoço. Então, fica a dica, né? Só lembrando que é uma das coisas que pode causar o pescoço invertido. Então, vamos lá. O que pode causar um pescoço invertido ou potencializar um pescoço que já é um pouquinho invertido? Ele pode potencializar e se destacar mais. É a questão do coxo, tá, moçada? O coxo do cavalo, né? Às vezes o coxo é meio alto e o cavalo, na posição que ele come, ele fica forçando essa musculatura do pescoço, aonde isso aqui é um músculo. Então, conforme a posição que ele come, esse músculo vai desenvolvendo esse convexo aqui, que era para ser retilíneo, né, nessa parte de baixo, ele vai ficando convexo por ser um músculo, né, o pescoço ali, essa parte de baixo aqui. Então, evitem o coxo do cavalo muito alto, evitem colocar pasto, enfim, qualquer verde naquelas redinhas e pendurar, né, numa certa altura para o cavalo comer. Então, o que é o natural, o cavalo? Como é que o cavalo se alimenta na natureza? Ele come árvore, ele come folhas de árvore? Não. O cavalo na natureza ele pasta, o pescoço para baixo. Então botem o coxo do cavalo de vocês, se tiver muito alto, né? Se tiver uma altura que vocês notem que ele está comendo de forma muito em pé o pescoço, baixem o coxo, deixem mais baixo possível, tá? O pasto, né? Se vocês vão dar pasto na cocheira para os cavalos de vocês, isso já é uma prática bem praticada, digamos assim, nos centros de treinamento, né, morfologia, eles jogam o pasto no chão para justamente o cavalo poder comer de forma natural, baixar o pescoço para comer. Então, com isso, dessa forma natural, tu vai evitar que ele force esse músculo debaixo do bordo inferior, tu vai evitar que ele exercite esse músculo e venha, por acaso, a criar um pouco, o pescoço meio ficar um pouco invertido, ou já é um pouco invertido, e vir potencializar esse músculo. Então, façam com que o cavalo de vocês comam com a cabeça mais baixo possível. Também não precisa largar no chão o coxo, né, tia? Não é isso também. Mas não deixem ele muito alto, entende? Então é umas dicas, né, que pode, né, vir a não ter esse problema futuro, né? Ainda mais quando se trata de um potranco, enfim. Então já deixo a dica aí para evitar esse tipo de problema também. Então outro modelo de pescoço, então, que deve ser evitado na raça crioula, tá, moçada? Então seria aquele pescoço mais pesado, mais carregado, tá? Então, para isso, né, ele não precisa ser invertido, tá? Como vocês podem ver, o pescoço ele apresenta uma linha retilínea na parte de baixo e levemente convexo na parte de cima. Ele não é invertido nem nada, ele até apresenta as linhas, né, um pouco em cima. Ele não é tão convexo, mas ele tem um leve convexo, né? Mas não é esse o problema, né? Então, observem uma coisa, moçada. Nesse pescoço, tá, a largura das cruzes até o peito é quase a mesma da garganta até a nuca. Vocês notem que ele não tem aquilo que eu falei, que para ser uma frente leve ele tem que ter a linha, né, a largura das cruzes até o peito,
ela tem que ser maior, mais, né, essa linha tem que ser maior do que na chegada da garganta com a nuca. E nesse caso não. Nesse caso é basicamente uma largura só. Tá? Então isso é bem evidente, né, nesse caso aí. Então é bem diferente daquilo que a raça busca, né? Que é uma saída de peito limpa, pescoço bem implantado no peito. Tá? É o que a raça busca. Nesse caso aí que a gente está vendo, a saída de pescoço ela está mais embaixo, tá? Não tão apoiada no peito, e então com isso, né, não é um pescoço com uma saída limpa, né? Então é bem evidente esse tipo de, né, esse defeito, né? Essa característica aí está bem fácil, eu acho, de se notar, principalmente pela largura que ele parte do pescoço e com a largura que ele chega na nuca e na garganta é basicamente quase que a mesma, né? Então, nesse outro exemplo, né, notem que também é um pescoço pesado, né, um pescoço carregado, mas já diferente do outro que a gente viu agora. Então esse é um cavalo de tração, tá? Não sei dizer a raça, não sei se é bretão, se é percherão, não sei dizer, tá? Mas notem que ele tem uma saída de pescoço melhor que o outro, né? E o bordon superior dele é convexo. Mas porém ele é muito mais carregado, tá? E a parte de cima do pescoço, né, é excessivamente convexa, tá, moçada? E isso então acaba tornando, né, um pescoço largo e caracterizando um pescoço pesado. Então outra coisa que vocês devem notar, tá, apesar dele ser um pescoço extremamente convexo, né, na parte de cima do pescoço, na parte de baixo ele é retilíneo, né? Então notem que ele tem uma silhueta, né, convexa em cima e retilíneo embaixo. Então, apesar dele ser um pescoço extremamente carregado, pesado, né, para os padrões da raça crioula, ele tem uma silhueta, né, que nem eu falei, convexa na parte de cima e retilínea na parte de baixo, tá? E o que está faltando então para esse pescoço, moçada? Né? O que está faltando então se ele é convexo em cima e retilíneo embaixo? O que falta? Acho que, né, quem prestou bem atenção já de cara vai ver, falta lance de pescoço, né? Ou seja, comprimento. É isso que está faltando para esse pescoço. Então, notem como a parte de cima é ligeiramente mais comprida do que a parte de baixo, né? Então, só lembrando, né, moçada? Só lembrando que essa raça é uma raça de tração, tá? Não é uma raça de sela, tá? Como o cavalo crioulo, não é uma raça de montaria, tá? De trabalho encilhado, né? Montado em cima, né? Ele é uma raça de trabalho, mas porém de tração, né? De puxar peso, carroça, enfim. Então, por ser um cavalo, né, de tração, né, o objetivo é outro, o foco é outro, é outra morfologia também. Já o cavalo crioulo, né, ele tem como propósito, né, uma raça de trabalho, né, de sela. Então, por isso, se evita esse tipo, né, de pescoço, esse tipo de frente, né, uma frente pesada dessas. Então, moçada, tu imagina a dificuldade de movimentar essa frente, né, em movimentos laterais, né? Tu imagina, ela é muito pesada, ela é muito grande, né? Então, eu acho que vocês lembram, né, que a gente já falou isso aqui também no canal Genética Crioula, que um cavalo funcional, na verdade a raça crioula, ela tem que apresentar uma morfologia voltada para a função, que seria o quê? A frente leve, né, como é o que a gente está explicando hoje aqui, que é a frente leve, para o cavalo poder ter movimentos laterais e se movimentar de forma rápida, e um posterior forte para empurrar esse motor, né? Basicamente é isso, muito basicamente. Tem muito mais coisa por trás disso tudo, mas a grosso modo é isso. Então é só olhar, né, para essa raça, né, que vocês vão ver que ele não é um cavalo, não tem como ser um cavalo de movimentos rápidos, principalmente lateral. Ele é um cavalo de força. Agora, de movimentação, né, de fazer prova funcional, sem condições, né, moçada? Então, moçada, agora a gente vai mostrar então dois exemplos na raça crioula de uma frente boa, né, como deve ser, conforme descrito de o standard da raça. Então aqui nós vamos trazer então uma fêmea e um macho, tá?
Então nós vamos usar como exemplo nas fêmeas a Basca Amora e representando então os machos, a gente vai estar trazendo como exemplo, né, o checkmate da Boa Vista. Então, moçada, são dois animais que têm a parte de baixo do pescoço, né, retilínea, ou seja, o bórdon inferior retilíneo, o bórdon superior convexo, tá? Os dois animais apresentam um lance de pescoço, né? Então, em comparação, moçada, com o cavalo de tração que a gente viu agora há pouco, que tinha a parte de baixo do pescoço ligeiramente mais curta que a de cima, notem que aqui, né, a parte de cima não se sobressai em relação à parte de baixo, tá, moçada? Então, moçada, eles não podem ser do mesmo tamanho, né? A parte de baixo com a parte de cima, né? Mas sempre, né, moçada? Sempre a parte de cima do pescoço ela vai ser um pouco maior do que a parte de baixo, por conta dele ser convexo, né? Ele é bolhado, ele é meio, né, como a gente viu. Então, é normal ele ser um pouco maior, mas não pode ser que nem a gente viu naquele cavalo de tração, né? Nota que na raça crioula, como a gente está vendo aqui, esse comparativo, né, é muito parelho, é muito semelhante, né? Eles também se encaixam perfeitamente na cabeça, né, na nuca e na garganta, então não adianta o pescoço sair bonito embaixo e chegar lá em cima e quase igual aquele que a gente viu, que era um tamanho só, né, a mesma largura que ele tinha na saída do pescoço, na saída do peito com as cruzes, e chegava lá em cima quase a mesma distância. Também não, tem que encaixar perfeitamente na garganta e na nuca, como tá aí, como a gente está vendo com esses dois exemplos que a gente trouxe. Mais um detalhe, moçada, então da mesma forma, né, que é descrito lá no standard da raça, são dois pescoços então com musculatura muito bem dividida, bem proporcional. Então esses são dois bons exemplos, tá, moçada, de frente leve, de fêmea e macho. Lembrando, tá, moçada, lembrando que a fêmea ela tem que ter tudo isso um pouco mais delicado, né, um pouco mais feminino, né, porque a fêmea ela tem que ter essa questão de fêmea, ela tem que ser mais feminina do que o macho, mas segue à risca as mesmas coisas que a gente falou aqui, porém mais delicado. Então todos esses defeitos que a gente viu que devem ser evitados, então a gente vai ver quais são as consequências disso. Então, uma frente pesada, né, extremamente pesada, é passível de um garanhão ser aprajado, tá? O que é o aprajado? Então, de novo, eu vou explicar mais uma vez. A gente sempre traz aqui, mas são coisas que eu já falei em outros vídeos, mas para todos está no mesmo raciocínio aqui. Então, o aprajado é quando tu leva um cuiudo para ser marcado e ele não passa. Ele não foi marcado naquele dia por apresentar algum problema, ou, enfim, alguma coisa fez com que ele não... Pode ser comportamento, pode ser altura, pode ser problemas de frente, que nem é o que a gente está trazendo hoje. Então o aprajado é isso. Ele pode voltar para fazer de novo, para tentar de novo, pode voltar para tentar de novo, né? Se for a altura, tu espera da altura e enfim, ele pode voltar. Então vamos lá. O animal, então, né, motivos que ele pode ser aprajado, então, uma frente extremamente pesada, né, muito carregado, ele não vai ser confirmado, ele vai ser aprajado. Um pescoço invertido também, tá? Lembrando, moçada, que tudo isso seria o extremo, tá? Tudo isso que eu tô falando seria o extremo. Então, um cavalo, então, com um pescoço mais pesado, um pouco mais pesado, não tão exageradamente, mas um pouco mais pesado, ele pode marcar, tá? Mas ele já não vai marcar na primeira fila. Então a gente sabe que são 3 filas, né? Que a gente, quando vai numa concentração de cuiudo, o técnico ele divide por 3 filas, sendo que a primeira fila então são animais que mais de ponta, né? Aqueles animais que mais se assemelham, que melhor atendem o standard da raça. Então esses são os animais da primeira fila, tá? A segunda fila são aqueles animais que ainda são muito bons, mas tem alguma coisa que não está, né, do agrado. Mas são pequenos, leves, coisas leves que ainda não são tão
né, não chega a ser tão gritante, tá? E a terceira fila são aqueles cavalos, então, que entraram no limite da marca, né? São cavalos que apresentam mais defeitos do que os animais da primeira e da segunda fila, mas não é nenhum defeito gritante, né? Que não possa, né, reproduzir, né? São animais que são enquadrados como cavalo crioulo. Então, aqueles que realmente não podem, que eles, isso aqui a raça não tolera, eles não vão marcar. Então, até a terceira fila, ainda a raça crioula permite que esse cavalo reproduza, tá? Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje, né? Foi um vídeo meio longo, né? Que é uma coisa que a gente não tem como explicar muito breve, porque realmente a gente tem que mostrar o que o standard pede e o que o standard não quer, né? Então, acho que a gente fez aí um vídeo, acho que bem detalhado, né? Como tem que ser a frente, o pescoço do cavalo crioulo, olhando assim parece simples, né? Mas tem bastante detalhe, e detalhes esses que às vezes não são desejáveis, né, dentro da raça crioula. Então, acho que foi um vídeo longo, já peço desculpas, né, se ficou um vídeo muito comprido, mas não tem como ser diferente, né, moçada? A gente tem que falar, mostrar bem no detalhe mesmo para não deixar dúvidas. E se tiver alguma dúvida ainda, vocês podem deixar nos comentários, aí não tem problema nenhum, que a gente vai estar, se não conseguir tirar a dúvida de vocês apenas ali escrevendo, explicando no próprio comentário, a gente vai estar trazendo no próximo vídeo, né, dando sequência ainda ao standard da raça. A gente pode estar dando uma pincelada de novo aqui em alguma coisa que não ficou bem claro a respeito dessa frente leve do pescoço do cavalo crioulo. Tá bueno, moçada? Então, agradeço demais aí a companhia de vocês. Que o patrão velho lá de cima nos permite estar junto mais uma vez semana que vem. Fiquem todos com Deus, um forte quebra-costela, um baita abraço para todos aí e até a sexta, moçada!